Olá! Alguém aí sabe me dizer qual é a diferença entre oração, ação de graças e intercessão? Não? Ou se sim, fica aí no vídeo ligadinho e vamos aprender juntos, tá bom? Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos mais uma vez aqui, né, na escola dominical, agora através do vídeo. Eu agradeço a Deus porque Ele nos proporcionou esse momento, né, de juntos aprendermos um pouco mais da sua palavra. Eu não vou orar, eu já fiz a minha oração antes de começar esse vídeo. Então, antes de assistir esse vídeo, eu peço que você faça uma oração para que Deus possa abrir a sua mente, né, para que Deus possa abrir o seu coração, para que a sua palavra entre e faça morada. Amém? Assim como eu pedi para que Ele fizesse isso comigo também. Então vamos lá. Aula da Escola Bíblica Dominical dos Adultos. A lição de hoje é a lição de número 4. A revista está falando sobre a Igreja Eleita. A lição de número 4 é a iluminação espiritual do crente, né? Que se encontra, a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, a partir do capítulo 1, versículo 15 até o 23. Os irmãos não têm a revista em mãos, né? A igreja não tem ainda por conta do isolamento, mas eu tenho aqui uma revista online dos professores, assim como a Amanda, o Tiago e o Elias também têm. Então eu peço que os irmãos peguem a Bíblia de vocês, abram lá em Efésios, capítulo 1, e nos acompanhem através da Bíblia, tá bom? Eu não irei fazer aqui a leitura desse texto, mas eu peço que os irmãos leiam aí onde você estiver, amém? Então, o texto áureo é Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática é: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amém? Então, leitura bíblica, Efésios, a partir do versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Vamos lá, então. Antes de começar a introdução, vamos aprender um pouquinho sobre a carta de Efésios, né? A carta, Efésios é uma carta que foi escrita por Paulo, o apóstolo. Nessa carta contém duas notícias, uma ruim e uma boa. A ruim é que Paulo falou aos crentes de Éfesos que eles estavam mortos em suas transgressões, né? Em seus pecados. Eles não estavam com vida em Cristo, estavam cometendo alguns erros, né? E ele redigiu nessa carta. E a melhor notícia é que ele colocou: todavia, Deus deu a vida para eles em Cristo. Então, independente do pecado, Deus havia dado vida a eles em Cristo Jesus, né? Em vista disso, Paulo chama os cristãos a viverem de maneira digna da vocação que receberam. Mas que tipo de vocação? O que é vocação, né? A nossa vocação, que nós temos em mente, vocação é aquela pessoa tem vocação para cantar, aquela pessoa tem vocação para pregar. A vocação que Paulo está dizendo aqui é um dos significados que você encontra aí na internet, se você pesquisar. A vocação é de ser chamado, escolhido, né? O ser salvo, né? É o chamado sacerdócio. Então, a vocação que Paulo quis dizer aqui é que os crentes, eles são chamados, escolhidos, eles são salvos, né? E como eles têm essa vocação de ser chamado, ser escolhido, ser salvo, eles têm que viver de maneira digna, né? De maneira que não envergonhe o nome de Cristo, né? O nome de Deus. Amém até aqui? Então vamos lá, para mais um pouquinho de história sobre Efésios. Então, Efésios foi escrito, o autor é o Paulo, né? O apóstolo Paulo. O contexto histórico de Efésios é que foi redigido lá em Roma, não foi lá na Ásia Menor, onde fica Éfesos, né? Que Éfesos é a capital da Ásia Menor. Mas não, a carta que Paulo fez não foi redigida lá. Paulo estava preso em Roma, né? Enquanto ele estava preso em Roma, ele escreveu essa carta.
Ele escreveu lá em meados dos anos 60, dos anos 61, né, depois de Cristo. Daquele tempo, tá? Não vamos confundir. Não é 1960, 60 e 61 depois de Cristo. Então podemos entender o seguinte desse contexto, né, histórico da carta de Efésios. Enquanto Paulo estava preso lá em Roma, ele viu a necessidade, surgiu a necessidade de reagir às novas filosofias, né? Filosofias religiosas que estavam influenciando a Ásia Menor, consequentemente influenciando a igreja de Éfeso, porque, como eu já falei, a igreja de Éfeso é a capital, Éfeso é a capital da Ásia Menor, então a igreja de Éfeso fica lá no meio da Ásia. E estava aparecendo várias filosofias religiosas, várias crenças, né, que não tinha nada a ver com o que Paulo pregava, né, que os irmãos estavam acostumados a ouvir sobre Cristo. Então, Paulo ficou sabendo e viu essa necessidade de escrever uma carta para eles. Ok. A mensagem que Paulo colocou nessa carta foi que o apóstolo, ele quis ensinar que os cristãos, judeus e gentios eram um em Cristo, tá? Que eles deveriam demonstrar essa união, amando uns aos outros. Paulo, nessa carta, usou a palavra ágape 19 vezes, tanto que essa carta não foi só para corrigir, mas foi de amor também, que ágape significa amor, né? Amor puro. Paulo usou 19 vezes essa palavra. E começou lá no capítulo 1, se vocês for dar uma olhadinha aí no livro de Efésios, ele fala muito sobre amor. Começa lá no capítulo 1 e termina no capítulo 6. 23, 24, ele está falando sobre amor também. E outros temas que ele também colocou nessa carta, como predestinação, adoção, redenção, propósito e união com Cristo. Essa revista, como é para a igreja escolhida, né? Nós somos a igreja escolhida de Cristo. Fala sobre a igreja, né? A revista. Algumas lições vão falar sobre esse tema. Se eu não me engano, o Tiago falou na lição passada sobre predestinação e adoção, né? E conforme vai passando as lições, nós iremos ouvir muito sobre esses temas, porque a carta que Paulo escreveu para os irmãos em Éfeso também serve para nós hoje em dia, amém? Então, para concluir, Efésios tem apenas 6 capítulos. Então, Efésios foi escrito por Paulo, né, pelo apóstolo, lá em Roma, enquanto ele estava preso. Enquanto ele estava preso em Roma, surgiu a necessidade de Paulo redigir essa carta por conta que a igreja estava sofrendo muitos ataques religiosos, né, ataques filosóficos. A igreja, como a Ásia Menor inteira, né, então estava confundindo a cabeça dos irmãos. Então Paulo foi lá e escreveu essa carta para eles. Amém? Vamos lá para a lição. Como eu falei, tema da lição de hoje, a iluminação espiritual do crente. Introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida em, lembra da perguntinha? Ação de graça, oração intercessora. Ação de graça é do versículo 15 e 16, pode ver aí na Bíblia de vocês. Oração intercessora do versículo 17 ao 19 e confissão de louvor e exaltação. Vamos lá. Qual é a diferença entre oração, ação de graças e intercessão? Oração é aquilo que é entre você e Deus. É um diálogo, é uma conversa, né? O que você vai pedir para você, você ora. O que você vai pedir para você, para Deus, você ora. O que você vai agradecer, você vai lá e ora, né? Então isso é uma oração. É você e Deus. Não precisa ter aquelas orações extensas, né? Tem uns que tem oração extensa, tem uns que tem oração curta, tem uns que tem oração, umas orações que usam umas palavras difíceis, outras que tem palavras mais simples. Não importa o tipo de oração, o importante é você orar, né? Porque é uma conversa entre Deus e você. Ação de graças. Ação de graça é gratidão. Hoje em dia não é muito se falado, mas antigamente existia muito cultos de ação de graças, né? Porque era um culto
para agradecer alguma coisa. Por exemplo, uma congregação consegue comprar um terreno próprio. Aí vai lá e faz um culto de uma semana de ação de graça. Isso é uma forma de ter gratidão, né? É a adoração através da gratidão. Amém? Então essa é a diferença. Ação de graça é gratidão. Oração é uma conversa entre você e Deus. E intercessão, o que é? É interceder. É você pedir pelo outro, né? Quando você vai interceder, fazer uma oração de intercessão, você não vai lá pedir para você vai interceder pelo seu próximo, né? Para que Deus conceda o desejo do coração do seu próximo, do seu irmão. Então isso é intercessão, é pedir pelo outro. E Paulo nessa carta, nesse versículo, nesse capítulo, ele intercede muito pela igreja de Éfeso, né? Ele intercede e nós vamos descobrir como será essa intercessão dele. Amém? Bom, a introdução, né, eu acabei de ler, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, dividida em ação de graça, a oração intercessora e confissão, de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. A lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da sua herança. Esse tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória, ele é dividido em 3 subtópicos. O primeiro, ação de graças e intercessão. O segundo subtópico, a herança da vocação. E o terceiro é as riquezas da glória da sua herança. No primeiro, a ação de graças e intercessão, lá no versículo 16, como você pode acompanhar aí, o apóstolo Paulo, ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, como a eleição, a predestinação, a filiação, né? E o dom do Espírito Santo. Então, aí no versículo 16, Paulo inicia em forma de gratidão pela vida dos eleitos, pela vida dos irmãos, né? E por todas as bênçãos espirituais que eles tinham recebido, né? Que Deus concedeu a eles. Quais eram? A eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo, assim como nós também temos, todos nós. Então, esse versículo 16 é a ação de graças de Paulo, né, por essas bênçãos que Deus deu aos seus eleitos, aos seus irmãos. No subtópico 2 é a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Isso aí se encontra lá no versículo 18, tá? Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, né? Então, aqui, Paulo já está pedindo a Deus para que o Espírito Santo ilumine a cabeça dos crentes, né? A fim de saber qual é a esperança da sua vocação. Por que eles foram chamados, né? Porque eles foram salvos. Então, Paulo aqui pede para Deus iluminar a cabeça daqueles crentes, né? Para eles terem a certeza do que eles devem fazer, do que eles têm que fazer, né? E não deixar ser enganados pela religiosidade ou até mesmo pelas filosofias vãs, tá? E o subtópico 3 é as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, que se encontra lá no versículo 18. Então, aí foi uma oração que o Paulo fez, né? O apóstolo Paulo, pedindo para que os crentes entendessem quais são as riquezas da glória e a sua herança, né? A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, né? Os dons, né? Isso é uma herança de Deus, né? Então, é a herança que deu, é o que Deus deu aos seus eleitos. O que Deus nos deu é uma herança, né?
Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que o acompanham. O plano da salvação, que são o perdão, né? O perdão dos nossos pecados, a adoção e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, ver Deus face a face, né? E adorar Cristo eternamente. Então, as maravilhosas bênçãos que nos acompanham, não é que a gente vai conseguir coisas materiais, né? Dinheiro, casa, carro. Não. As maravilhosas bênçãos que nos acompanham é o perdão dos nossos pecados, a adoção e as bênçãos que nós iremos desfrutar, né? Que é ver Cristo face a face e adorar a Deus eternamente. Amém? Então, esse aqui é o primeiro tópico. No subtópico 2, no tópico 2, fala sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder, que opera em favor dos crentes. Tá. Nesse tópico, né, que é a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino, existem 2 subtópicos. O primeiro, a sobreexcelente grandeza do poder, e o segundo, a força do poder divino. Paulo, aqui a partir do versículo 19, ele quis mostrar a grandeza de Deus, né? Mostrar a grandeza de Deus para aqueles crentes, né? Para que eles não fossem enganados por outros dizeres, por outras crenças, por outras filosofias, e Paulo quis demonstrar a grandeza de Deus. A grandeza de Deus não é fácil de explicar, né? Não é fácil de colocar palavras, né? Mas Paulo, ele quis demonstrar essa grandeza como? Como que Paulo quis demonstrar essa grandeza de Cristo? Paulo pega a pessoa de Cristo para responder esses questionamentos sobre a grandeza de Deus àquele povo. Então, quem é melhor para se explicar, né, a grandeza de Cristo, a grandeza de Deus, se não for Cristo, né? Paulo pegou Jesus Cristo para explicar o poder divino que Deus tem, né? Como? Aí nós entramos no subtópico 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Meu computador aqui desligou, vou pegar outra revista. Então, Paulo pega a pessoa de Cristo, né, para demonstrar a grandeza de Deus. Vamos lá, cadê? Terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Neste tópico existem 3 subtópicos. Cristo, as primícias dos que dormem. Cristo, elevado à direita de Deus. E Cristo, exaltado sobremaneira. Então, Paulo explicou a grandeza de Cristo através dessa carta, a grandeza de Deus pela pessoa de Cristo. Como explicar uma pessoa que ressuscitou entre os mortos? Dá para explicar uma coisa dessa? Não. Então, isso só pode ser coisa de Deus. Por isso que Paulo pegou a ressurreição de Cristo e demonstrou a grandeza de Deus através disso. E ainda falou que além de Deus ressuscitar a Cristo, colocou ao seu lado direito, né? À direita. E Cristo foi exaltado, né? Através de tudo isso. E não vai ser diferente da sua igreja eleita. A igreja eleita vai ser exaltada. Mas para que isso aconteça, nós devemos interceder um pelo outro, né? Se eu ver que meu irmão está fraco, vou lá e intercedo por ele. Nós devemos orar, né? Nós devemos ser gratos, devemos dar graças, né? Dar graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Então, a igreja eleita tem que ser assim. Tem que orar, dar ação de graça, interceder, assim como Paulo instruiu a igreja de Éfeso, né? E aí,
no último dia, né, no grande final, a Igreja de Cristo irá ser exaltada, assim como Cristo foi, né? E iremos todos ver Deus face a face, ver Cristo face a face. Então, essa é a carta de Paulo para a Igreja de Éfesos, né? Paulo instruiu aqueles irmãos a entender qual é verdadeiramente a sua vocação, né? Entender quais são as riquezas da glória, entender, ter a iluminação de Deus, né? Através do seu Espírito Santo. Amém? Então, eu espero que os irmãos tenham entendido um pouquinho, né? Qualquer dúvida é só me perguntar. Se eu não souber a resposta, eu procuro, tanto na Bíblia quanto eu procuro os nossos pastores, os meus irmãos da igreja. Amém? Então, eu quero agradecer e continue firme, né? Que em breve estaremos juntos. Deus abençoe.